Olá, meus irmãos. Vamos começar hoje mais um estudo da Escola da Vida Cristã. Acabamos aí de estudar sobre princípios e doutrinas batistas com o pastor Pedro. O assunto agora é religiões e seitas. Segundo o dicionário, religião é a crença na existência de um poder ou um princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar de novo. Ou seja, o homem se desligou de Deus por causa do pecado e a religião tenta fazer essa reaproximação. Diferente da religião, a seita é uma doutrina ou um sistema que se afasta da crença ou opinião geral. Ou seja, aqueles que contestam as religiões estabelecidas, que não concordam com o que elas dizem e aí criam uma doutrina diferente. O próprio cristianismo, no seu início, já foi chamado de seita. Por quê? Porque pensava diferente do judaísmo, a religião estabelecida na época. Isso, é claro, considerando apenas o contexto do povo de Deus, porque existiam milhares de outras religiões dentro e fora do Império Romano. Os judeus acusavam os cristãos de fazerem parte de uma seita. Quando Paulo estava sendo julgado pelo governador Félix, fizeram a seguinte acusação contra ele: verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus e pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Atos 24:5. Veja aí. Mas antes de falar de seitas, vamos concentrar nosso estudo de hoje sobre religião e também os próximos estudos. Vamos falar de seita lá no final dessa escola. Tiago 1,27 diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Já dá para entender ou para perceber que religião não se resume a cumprimentos de rituais religiosos. No conceito divino, a religião está ligada a ações práticas em relação a Deus e ao próximo. Mas como é que surgiu a religião? De onde veio essa ideia? Para entender como começou essa história, precisamos voltar lá no início de tudo, em Adão. Afinal, foi por causa da desobediência dele que o homem foi desligado de Deus. Adão teve um neto chamado Enos, que era filho de Sete. Foi esse neto que deu início a esse negócio que chamamos de religião. Veja que em Gênesis 4:26 diz que a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. A sequência da história vai mostrar que essa invocação se tornou uma religião ou com um culto sistematizado, invocação, adoração, sacrifício de animais. E se caminharmos mais 4 capítulos em Gênesis, vamos encontrar Noé levantando o altar e oferecendo sacrifícios a Deus. Olha aí, a religião já estava estabelecida. Não há dúvida de que a humanidade está dividida em muitas religiões, filosofias e formas de crenças. 3 grandes religiões do mundo têm uma coisa em comum: as 3 creem no mesmo Deus, mas a forma de crença, é claro, diferencia muito de uma para outra. São elas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O cristianismo conhece Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, um só Deus em 3 pessoas. O judaísmo como Yahvé, ou Jeová na nossa língua, e o islamismo como Alá. Em relação aos códigos de lei, as 3 também se divergem. Os cristãos creem na Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus se dirigem pela Torá, que é a lei ou o Pentateuco, e também os profetas. E os muçulmanos pelo Alcorão Sagrado. Se entendermos que cada uma dessas religiões tem um idealizador ou um fundador, podemos afirmar que Jesus Cristo é o fundador do cristianismo, Maomé do islamismo e Moisés do judaísmo. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de adeptos. Em seguida, vem o islamismo, com pouco mais de 1,5 bilhão de seguidores de Maomé. É importante ressaltar que o cristianismo é a única religião do mundo que prega que a salvação não depende do que o homem pode fazer para conquistá-la. A salvação, para o cristão, é por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar o homem perdido. Todas as demais religiões vinculam a conquista de uma posição privilegiada após essa vida às obras que seus adeptos realizam neste mundo. Puramente mérito humano.
Bom, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o islamismo, a segunda maior religião do mundo. A maioria dos árabes são muçulmanos. Os princípios dos muçulmanos são conhecidos pelos seus 5 pilares, ou 5 pilares do islamismo. O primeiro pilar é o testemunho. Isto é, uma declaração pública de fé para ser admitido na religião. Eles são obrigados a declarar que não existe Deus, mas Deus e Maomé é seu profeta. Essa frase é proclamada, gritada 5 vezes ao dia, chamando os muçulmanos para oração. O profeta Maomé é considerado um apóstolo, sendo comparado com Jesus para nós, os cristãos, e com Moisés para os judeus. Maomé é o fundador da religião islâmica, que aconteceu lá no 7º século. Seus ensinamentos estão registrados no Alcorão Sagrado, que é considerada a palavra de Deus. Outro pilar do Islã é a oração feita 5 vezes ao dia. Onde o muçulmano estiver no mundo, ele pode pôr um pequeno tapete voltado para a Meca no chão e orar. Meca é a cidade para os muçulmanos, a cidade sagrada para os muçulmanos, está localizada na Arábia Saudita. No ato de reverência, eles tocam a testa 7 vezes no chão, abaixando e levantando e recitando os versos do Alcorão. Realizando esse ato 7 vezes durante os 5 chamados de oração, executou-se o ritual diário de oração. Dar esmolas aos pobres é mais um pilar do Islã. Hoje em dia isso é feito de uma maneira formal. Alguns governos coletam as taxas das pessoas e distribuem dinheiro para os pobres que já estão lá registrados. Devido à economia de alguns países árabes, o índice da pobreza tem aumentado muito. Mesmo assim, a religião encoraja os que ajudem os pobres, aqueles mendigos esquecidos. O mais importante pilar do Islã é o Ramadã. Esse é o tempo quando os muçulmanos jejuam o dia todo até a chegada da noite. Após o romper do dia, eles não podem mais comer, não podem beber, não podem nem sequer engolir a saliva. Não pode fumar, nem fazer sexo até o pôr do sol. No pôr do sol, após a oração, outra grande refeição é feita em família. No final do Ramadã, eles fazem outra grande festa por 5 dias. O último pilar do Islã é a peregrinação a Meca. Meca é a cidade onde nasceu o islamismo. Cada muçulmano é encorajado a fazer essa peregrinação pelo menos uma vez na vida. Eles dizem que após a peregrinação, consideram que todos os pecados do passado se tornam perdoados ou esquecidos por Alá. Por causa disso, a maioria dos muçulmanos espera até envelhecer para ir a Meca, porque assim os pecados de longos anos seriam apagados. O paraíso é um prêmio para todos que morrem pelo caminho de Meca. É isso. No próximo estudo, vamos conhecer alguns aspectos de mais algumas das maiores religiões do mundo. Aguarde, até lá, e que o Senhor nos abençoe.